Oi, gente. Olá, tudo bom? Tudo bem? Se você já é inscrito aqui no canal, você já nos conhece. E se tu não é inscrito no canal, eu sou a Jaque. Carol. E esse é o canal Olha Elas. Então, hoje o tema é um pouquinho pesado. Eu me emocionei bastante. E a gente quer falar sobre um problema que está afetando muitas mulheres no Brasil. E isso é muito sério. Hoje é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. A gente quer falar sobre relacionamentos abusivos, a gente quer falar sobre agressão, a gente quer falar sobre tudo, gente. É uma coisa que me angustia muito saber que muitas de nós passamos por isso e a gente não consegue lidar com isso. Graças a Deus, essa nunca foi a minha realidade, mas a Carol já passou por isso, um relacionamento abusivo. E, gente, isso é incrivelmente angustiante saber que tem pessoas que passam por isso e não conseguem sair disso. Essa semana, pensando nesse assunto, eu vi um post de uma amiga minha, lá do Rio Grande do Sul. Me comoveu muito o texto dela contando sobre o relacionamento abusivo, que ela vai e volta, que ela ama essa pessoa, mas que ela não consegue se afastar. E que daí ela se afasta, mas ela acaba voltando. E eu fiquei bem impressionada, assim, com os detalhes que ela escreveu esse texto, com ela se expôs, na realidade, né? E mostrou pro mundo que ela passou por isso e que ela tá lutando contra isso. E hoje à tarde eu tava olhando um vídeo do Sensualismo Moá, eu acho que é assim que se fala. A gente acompanha bastante vídeos deles, que é um canal erótico. E a menina fez um vídeo hoje, gente, eu acho que foi a melhor sacada de vídeo sobre o assunto que eu já vi. Ela inicia o vídeo como se ela tivesse sido agredida, ela conta uma história e ela diz que não é essa a realidade dela. E pensando nisso, a gente quis trazer uma história real, para que vocês percebam o impacto disso. Porque eu não convivi com pessoas assim no meu dia a dia, ou eu de repente convivi, mas eu não sabia. Né? Mas é importante porque eu quero que vocês saibam tudo que uma pessoa passa. E o caso dela não é um dos piores, porque tem piores. Tem casos que as mulheres são mortas, são estupradas, são agredidas fisicamente, não só verbalmente, né, gente? O pior é que você não consegue sair disso, saber qual é a pessoa que vai ser abusivo no momento do relacionamento. Não tem um jeito que ele se vista, ou um jeito que ele se... e não é toda hora. São algumas partes do relacionamento que eles começam a... No começo é fraquinho, vai devagarinho. É que como tu gosta da pessoa, eu acho que tu vai relevando, né? Vai relevando. Chega numa altura que você não tem mais saída, tu não sabe mais o que fazer. Tu não sabe se... Tu fica meio assim de sair do relacionamento e a pessoa fazer alguma coisa. Principalmente quando acontecem ameaças, né? Eu hoje conheço pessoas que foram ameaçadas pelos cônjuges quando resolveram terminar o relacionamento. Então isso é muito grave, gente, muito grave. E a gente perguntou se a Jéssica topava participar, infelizmente a gente tá longe, né? Então a Jéssica vai responder por áudio as perguntas pra gente e pra vocês terem um pouquinho de noção do que ela passou no relacionamento dela. Então a primeira pergunta, então, a gente fez assim: sentimentos que vêm junto com o abuso. Tristeza profunda, prisão, não sei como definir a sensação em uma palavra, porque são tantas coisas que acontecem, é tanta coisa que a gente sente, e eu fui uma pessoa que eu sempre vivi relacionamentos abusivos e eu acredito que eu atraia isso pra mim, porque eu não tenho uma palavra que defina o sentimento que resuma isso. Segunda pergunta: por que as pessoas não conseguem sair de um relacionamento abusivo? Eu acredito que as pessoas não consigam sair de um relacionamento abusivo porque, de alguma maneira, elas se sentem presas àquela situação. É quase como um vício. Às vezes é por medo também, porque geralmente a gente sofre ameaças, a gente se sente muito culpado também, porque a pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela é o tempo inteiro manipulada. Então,
tu acaba te sentindo culpado pela tristeza do teu parceiro, mas na verdade tu não tem culpa nenhuma. A terceira. Perguntas que mais te fazem em relação a isso? As perguntas que as pessoas mais me fazem é: como, Jéssica? Como tu não consegue ser forte para sair dessa? Como tu pode permitir que alguém faça isso contigo? Quarta, como tu te sente saindo do relacionamento abusivo? Cara, eu me sinto muito mal. Eu tô tentando lidar com o meu psicológico, assim, que tá bem abalado. Meu emocional tá fudido. Apesar de eu sentir que eu estou começando a me curar, me permitir a voar, a me libertar, tem aquele sentimento de angústia, de aflição. Eu, particularmente, me preocupo muito com a outra pessoa, porque é uma coisa doentia, no meu caso, né? Fico muito preocupada, sempre pensando como que ela vai se recuperar dessa situação, se ela vai conseguir se recuperar. Eu penso muito nisso. É uma sensação de alívio, apesar do nó no estômago, na garganta. É um dia após o outro. É tudo um processo bem lento, assim. E para ir passar esse processo, eu preciso sempre estar me movimentando, preciso estar sempre com amigos, preciso sempre estar fazendo alguma coisa que me dê prazer. Porque se eu ficar sozinha, é certo que ou eu ligo para ela, ou eu puxo uma conversa, ou eu, sabe, complicado. Quinta. Qual é a pior parte pra ti no relacionamento abusivo? Cara, a pior parte, eu acho que é tu não conseguir entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Porque tu vê tudo desmoronando ao teu redor e é uma coisa do ser humano se questionar. E eu me questionava muito o porquê isso tá acontecendo. Por que eu tô passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? É muito, muito isso, assim. Sexta, uma mensagem para ajudar essas pessoas que estão passando por isso também. E muitas vezes os outros nem sabem, né? Não. Que a pessoa tá vivendo isso, tá passando por isso. Às vezes acho que é normal e, né? Eu acho que a mensagem que eu poderia passar para pessoas que estejam vivendo a mesma situação se resume em amor próprio. Eu acho que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Não sei se eu tô preparada ainda, mas só o que vem na minha cabeça é amor próprio, muito amor próprio. Sétima pergunta. Você mudou seu comportamento para evitar esse tipo de situação? Antes desse meu relacionamento de 3 anos, eu tive um outro relacionamento também bem duradouro, que era super abusivo, bem semelhante a esse. Eu acredito que a gente atrai isso, né? Como eu falei, eu acho que eu não aprendi ainda o que eu preciso aprender. Por que eu busco isso? Por que eu me envolvo com pessoas assim? Se eu sou uma pessoa que gosta tanto de liberdade, por que eu pego pessoas que, nossa, eu não sei. Eu me sentia muito sufocada. Mas eu tô focando a minha energia agora em atrair para mim as pessoas como eu, que queiram as mesmas coisas que eu, que tenham o mesmo amor pela vida que eu tenho e que me deixem livre. Eu acho que isso já é uma preparação para minha mudança, para não mais aceitação de um relacionamento abusivo. Bom, gente, depois de ouvir os áudios da Jéssica, eu chorei muito, a Carol sabe, porque me impactou de uma forma que eu não imaginei que me impressionaria de tal forma. É que a gente se coloca no lugar da pessoa, né? E é uma pessoa que eu sei que ninguém merece isso, mas eu digo isso porque eu conheço ela. Cara, é uma pessoa tão livre, tão espontânea, que ela... Jogada pra vida. Nossa, ela vive. E é uma pessoa que não merece isso. Ela merece uma pessoa que acompanhe ela, que viva isso com ela, que, sabe, desfrute da vida sem medo de ser feliz como ela faz. Então isso me impactou muito, porque eu não imaginava. E a gente foi ver algumas estatísticas, né? E mais de 20 mil mulheres apanham diariamente no Brasil, gente. Vocês têm noção do que é isso? A quantidade de mulheres que apanham. E mais de 4.000 mulheres mortas por ano. Isso é por cônjuges, geralmente são Por crimes namorados, passionais, né? maridos. Que largou e o marido não aceitou, ou que brigaram e o marido matou. Eu incentivo muito a questão do amor próprio.
Eu acho que isso é o começo, para que a gente não permita que façam isso com a gente. Essa história de que ninguém vai te amar como eu amei, gente, isso é mentira. Dê graças a Deus que ninguém vai amar essa pessoa como ela te amou, porque tomara que alguém te ame muito mais. Tu não é bonito o suficiente, gente. Tu é linda. Tu é linda, do teu jeito. Tu tem que te amar do jeito que tu é. E é isso que vai fazer a diferença. É tu não deixar ninguém te dizer que tu é menos do que isso. Tu não deixar ninguém olhar pra ti e dizer que tu não pode, que tu não consegue. Eu acho que esse é o princípio pra gente não permitir que as pessoas façam isso com a gente. Pra que a gente seja cada vez mais forte. Eu não tô aqui levantando bandeira de feminismo, eu não tô aqui levantando bandeira nenhuma. Eu tô aqui defendendo as mulheres que passam por isso diariamente, gente. Isso é uma coisa muito séria. Ele tá se tornando muito comum hoje. É porque muita mulher vem perdoando e permitindo que isso se repita. Muitas vezes, por ameaças dos parceiros, elas não conseguem sair do relacionamento e ficam presas àquilo ali anos da vida delas. Gente, se você passa por isso, se alguém que você conhece passa por isso, denuncie no 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Qualquer coisa, vão na delegacia. Se acaso o delegado não querer registrar, pode ir também para Defesa Civil. Vão lá direto, que eles fazem por lá já o BO, ou o boletim de ocorrência, né? Mas não se omitam. Não fiquem calados, anulem, gente. não se excluam. Sabe? Eu acho que a gente tem que batalhar cada vez mais por isso. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, vamos se amar, vamos trabalhar essa autoestima que a gente tem, esse poder que a gente tem, e vamos mostrar pro mundo que a gente é mais. Não vamos deixar ninguém dizer que a gente é menos. Ninguém dizer que a gente não pode, ou que a gente não consegue, ou que a gente não é. Isso não existe, pessoal. Não existe. Sempre tem alguém lá fora que está disposto a te dar tudo que essa pessoa não foi capaz de te dar. E por mais que tu ame ela, se isso aconteceu uma vez, provavelmente vai acontecer de novo. Então... Ou pior. E o mais importante, não julguem quem passa por isso. Não julguem. Tentem ser compreensivas e tentem ser amigas e parceiras dessa pessoa, porque ela vai precisar. Não julguem, porque muitas vezes a gente não sabe o que se passa lá dentro daquela casa, as ameaças, os joguinhos psicológicos que acontecem ali. Fora de casa pode ser uma coisa, mas dentro de casa é outra coisa, outra pessoa. Jamais imaginei que isso acontecia com a Jéssica, gente. Eu conheço a ex-namorada dela e eu nunca imaginei. Nunca vi nada. Então, isso pode acontecer do nosso lado e a gente nem reparar. Então, vamos lá, vamos combater isso, vamos aproveitar esse dia e vamos vestir a camiseta e mostrar que a gente é mais, que a gente pode. Não vamos deixar isso acontecer. Se cada um ajudar um pouquinho, a gente... Vamos abaixar bastante esse índice. Então é isso, pessoal. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais sério, um assunto um pouquinho mais pesado do que vocês estão acostumados aqui no canal. Mas a gente espera que o depoimento da Jéssica, o nosso vídeo, consiga fazer diferença na vida de milhares de mulheres no mundo. Porque as palavras da Jéssica são inspiradoras. Ela definiu basicamente a maioria das perguntas, das respostas dela. Eu acho que eu ia responder a mesma coisa que ela. A mesma coisa. Então é isso, pessoal. A gente espera vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Até. E eu queria falar mais uma coisa. Meu propósito de vida é um relacionamento que nem o de vocês, que é lindo. Eu sei que entre quatro paredes, todo casal tem seus problemas, mas eu admiro muito vocês. E muita felicidade. E muito amor. E muitos anos de cumplicidade para vocês. Parabéns.